A partir de agora, você passa a ouvir o programa De Volta à Palavra Original, Igreja Tabernáculo da Fé. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Há um Deus que é poderoso, seu amor é tão profundo e infalível, bondoso e leal. Na alegria ou na dor, ao que busca com fervor satisfaz com a paz divina. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-me sua mão. Quão maravilhoso é sempre ouvir sua voz, ó, não temas, contigo hei de estar. É sublime caminhar nesta luz que ilumina minha vida, feliz a cantar. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-me sua mão. Jesus, depois de ter ressuscitado, aparece aos apóstolos, aos seus discípulos, e os comissionam a pregar o Evangelho, a batizar as pessoas, e diz que aqueles que creem e forem batizados, estes serão salvos. No entanto, aqueles que não creem serão condenados. Portanto, se não creem, nem mesmo serão batizados. O batismo bíblico é por imersão completa na água, como João Batista batizava.
Mateus capítulo 3, versículo 11. João disse: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com fogo e espírito. João batizava para o arrependimento, mas não utilizava o nome no batismo. Não usava o nome Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual, em Atos capítulo 19, versículo 3, aqueles que foram batizados por João Batista, quando encontraram o apóstolo Paulo, tiveram que ser batizados novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles responderam: no batismo de João. No versículo 4, Paulo respondeu, disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5. Eles já eram batizados no batismo de João Batista, porém, João não batizava utilizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles tiveram que ser batizados novamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é justamente através do nome do Senhor Jesus Cristo é onde está o batismo bíblico, o batismo obedecendo à ordem do próprio Jesus, em Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Essa foi a ordem. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi a ordem expressada por Jesus para os apóstolos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem um pai. Você, amigo, ouvinte, você tem um pai. Qual é o nome do seu pai natural? O nome dele não é pai, muito embora ele seja seu pai. Ele possui um nome e um sobrenome. O que Jesus ordenou foi que se batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, é justamente o nome que foi pedido em Lucas capítulo 24, versículo 47. Nós encontramos que Jesus disse: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome. No nome de quem? De Jesus. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Portanto, é necessário o nome dele. O nome, conforme foi ordenado por Jesus. Se Jesus houvesse ordenado batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, então tudo bem. Mas ele exigiu o nome. O nome de Jesus é salvífico. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 21. Dará à luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o nome
que foi dado ao corpo que nasceu. Portanto, se nasceu, tornou filho. Este é o nome que foi dado ao corpo que Deus criou, para ele habitar naquele corpo. Como o apóstolo São Paulo disse, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O Filho, o corpo que nasceu, recebeu um nome que salva o homem, a mulher, e este nome é Jesus. Este é o nome. O batismo, quando ele exigiu em Mateus 28, 19, ele exigiu o nome. Ele não pediu para repetir a ordem. Olha, assim como eu estou dizendo, assim vocês façam. Repitam estas mesmas palavras. Não, ele deu a fórmula, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi executado por Pedro, por Paulo, por Felipe, por todos aqueles que, com a revelação do Espírito Santo, ouviram, creram, entenderam as palavras do Senhor Jesus. A igreja, ouvinte amado, a igreja, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a igreja, os discípulos cumpriram estas ordens, se espalharam pelo mundo, foram pregar, foram batizar as pessoas. E você sabia que não existe nenhum relato histórico, nenhum relato na história da igreja de algum batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Até 325 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Nunca ninguém foi batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, cerca de 325 a 400 anos depois de Cristo. Você sabe quando começou a realizar o batismo nos títulos e não no nome? Você sabe quando foi que trocaram o nome Senhor Jesus Cristo pelos títulos? Foi no Concílio de Nicéia, em Roma, onde o imperador romano, chamado Constantino, estabeleceu isso. Juntou Roma pagã com o cristianismo que estava crescendo. Ele, com medo de perder o poder para os cristãos, fingiu-se converter-se ao cristianismo. Foi onde introduziu-se várias doutrinas heréticas na igreja, como a doutrina da Trindade, de 3 deuses distintos, o que é um politeísmo, porque os romanos eram politeístas, e ele queria agradar tanto os cristãos quanto aos romanos. Por isso ele juntou o politeísmo romano, mas camuflado de cristianismo. E ali começou o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Foi ali também que foi coroado o primeiro Papa. Foi onde foi fundado o catolicismo romano, da onde todas as denominações que batizam em Pai, Filho e Espírito Santo estão ligadas lá em Roma, estão ligados ao catolicismo. Por isso, muito bem, o apóstolo João, na ilha de Patmos, viu a mãe, juntamente com as filhas, a mãe de todas as prostituições da terra com as filhas,
Porque estão ligados em um mesmo batismo, que a mãe inventou. As filhas repetem o que a sua mãe faz, repetem as pegadas da velha mãe Roma. Isso surgiu lá. Cristianismo não tem nada a ver com romanismo. Não tem nada a ver com politeísmo. E essas coisas começam pelo batismo. Não existe relato histórico algum que alguém tenha sido batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, nem na Bíblia. Não existe na Bíblia. Se não existe na Bíblia, quem que inventou isso? Quem que colocou isso aí? Se não tem na Bíblia. Por que faz dessa forma? Por que copia de alguém? Foi inventado pelo homem. Por que faz então? Por que não creem então na genuína palavra de Deus? E a obedecem? Vê o enredo em que o mundo está hoje. E depois querem criticar a igreja romana, se estão ligadas em um mesmo batismo, se são procedentes daquele ventre, politeístas. Oh, que coisa a se observar, amado ouvinte. Analise as Escrituras Sagradas. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas diferentes. São a mesma pessoa. É a mesma pessoa com três títulos distintos. Uma pessoa, naturalmente, ela pode ser pai, ela pode ser filha, ela é um ser humano, ela pode ser tio, pode ser tia, pode ser sogro, pode ser nora, pode ser cunhado, pode ser genro, pode ser muitas coisas, muitos títulos ela pode possuir, mas isso não faz dela três pessoas diferentes. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou um ser humano, mas isso não faz de mim três pessoas distintas. Deus é pai, Deus é filho, Deus é espírito. No entanto, isso não faz dele três pessoas diferentes. Ele é pai porque ele é criador de todas as coisas. Ele é filho porque nasceu. Ele é espírito, São João 4:24. Deus é espírito. Não três pessoas distintas, três deuses distintos. São João 10:30. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. Isso deveria colocar um ponto final. Em Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículo 37, o que está escrito ali? As primeiras conversões. Como foram batizados os primeiros cristãos? Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículo 37. Quase 3.000 pessoas, após a descida do Espírito Santo, Pedro e os demais saíram pregando. Cerca de 3.000 pessoas quase perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer? Que faremos, varões, irmãos? E qual foi a resposta de Pedro? Analise a Escritura. Quem estava falando na boca de Pedro em Atos 2? Porventura não era o Espírito Santo que estava ungindo o apóstolo Pedro? Cumprindo São João 16, versículo 13, que Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não é o Espírito da verdade? O que desceu em Atos 2 não foi o Espírito Santo? Portanto, o Espírito da verdade que guia em toda a verdade. E o que foi dito por Pedro no versículo 38 de Atos, capítulos 2? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quase 3.000 almas foram batizadas aquele dia. Está aí o batismo escriturístico, o batismo bíblico. Alguém pode dizer, mas Jesus mandou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro obedeceu, batizou no nome
não nos títulos, não repetiu a ordem, mas cumpriu a ordem, executou a ordem. E mais tarde, Pedro e João foram a Samaria. Você quer analisar as Escrituras? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Foram para Samaria, porque ouviram que receberam a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda nenhum deles havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estavam em Samaria já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Depois disso, o apóstolo Pedro foi enviado por Deus à casa de um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem justo que estava orando para o Senhor. E então um anjo apareceu a Pedro e o enviou à casa do centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulos 10. E quando Cornélio ouviu a palavra que procedia de Pedro, o que aconteceu? Capítulos 10, versículos 47 de Atos. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes também que receberam o Espírito Santo assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E ficou com eles muitos dias. Os batismos que aconteceram na Bíblia, os batismos registrados na Bíblia, foram feitos, executados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, há um só Senhor. Quem é este Senhor? É o próprio Jesus, o próprio Cristo. Portanto, Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo São Paulo também batizou em Atos 19:3 aqueles que ali estavam, que já haviam sido batizados no batismo de João. Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí, Pedro, a quem foi dada a chave do reino, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, aquele que disse que ainda que viesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, para não acreditar, que seja anátema, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque então hoje se utiliza os títulos e pensam que vale da mesma forma. Ah, não tem importância, é a mesma coisa, é tudo igual, vale do mesmo jeito. Experimenta assinar um documento. Coloca aí pai, filho, ser humano. Coloca aí mãe, filha, ser humana, para ver o que acontece. O documento tem validade? Não tem validade. Não cumpriu a ordem é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repetir a sentença não é executar a ordem. Repetir a frase não é cumprir, não é obedecer a ordem. Se o médico manda tomar um determinado remédio, não adianta na hora que dá de tomar o remédio, você repetir o nome do remédio. Você tem que tomar o remédio, obedecer o médico, senão não surte efeito. Jesus passou a receita para ser cumprida, para ser obedecida. Se não for da maneira que Jesus mandou, que Jesus ordenou, não tem validade. Nós devemos ficar com a palavra de Jesus, ficar com a ordem que Ele deu. E a ordem que Ele deu é em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Você tem um pai, se você tem educação, você chama seu pai de Senhor. Quando Ele te chama, você responde Senhor, porque é seu pai, é uma autoridade. Quem é o nosso pai não é Deus? Nós tratamos Ele de Senhor. Quem é o filho? Nós não lemos que o anjo mandou que colocasse o nome daquele menino de Jesus? O corpo que Deus fez, que o Senhor fez para habitar, recebeu um nome. E esse nome foi Jesus.
E após o derramamento do Espírito Santo, quando ele voltou, cumprindo a promessa de São João 14, eu vou, mas voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Voltou como Espírito Santo, como Cristo, ungido de Deus. Portanto, o nome é Senhor Jesus Cristo. Fora disto, não existe batismo. Há um só batismo. Efésios capítulos 4, versículo 5. Portanto, meu irmão, não pense, não deixe, não fique iludido achando que tanto faz. Não, as coisas de Deus são importantes. É melhor nós levar a palavra de Deus a sério. Ou então largarmos de nos chamarmos a nós mesmos de cristão. A condenação é muito menor para aqueles que não conhecem. É melhor nós tomarmos a Bíblia da maneira como ela é. Mesmo que fira as nossas convicções naturais, mesmo que rasgue a nossa carne, a palavra é uma espada viva, aguda e eficaz e rasga a carne mesmo. Mas fique com a palavra, fique com o que Jesus disse, fique com o que os apóstolos fizeram, esteja firmado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, que cada ouvinte, Senhor, possa ter o colírio em seus olhos, Pai, para poder enxergar estas realidades, sem nenhuma interpretação denominacional, sem nenhuma interpretação teológica. Foi o conselho que o Senhor deu a esta era. Aconselho que de mim compre colírios para que veja. Senhor, e é somente o Senhor que pode dar isto. Eu rogo em o nome de Jesus Cristo, abençoe cada ouvinte, cada vida, cada alma, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. O Senhor Jesus é para mim o motivo dos meus sentimentos. No seu nome eu só sinto prazer, alegria no seu juramento. Certa vez o monte do Calvário abalou o céu e o firmamento. Uma lança traspassou Jesus e ali findou na cruz todos os meus sofrimentos. Naquele instante a natureza se entristeceu, a luz do céu se transformou em trevas, seu acusador desapareceu. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho de Deus. Ouvintes, a Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baixer, número 2288, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Os nossos cultos são terça-feira, sábado e domingo, às 18h30, e domingo pela manhã, às 9 horas. Volte a nos ouvir, de segunda a sexta-feira, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Seu sangue que vertia quente deu ao mundo todo o seu calor, e com a sua dor deu paz a muita gente. Naquele instante a natureza se entristeceu, a luz do céu se transformou em trevas, seu acusador desapareceu. E aquele povo, ao ver a cena, não compreendeu que ali na cruz Jesus realizou a missão divina do Filho de Deus.